Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Tudo bem? Estamos aqui novamente. Continuando com os nossos estudos sobre as políticas públicas e especificamente sobre a legislação educacional no Brasil, no encontro de hoje nos concentraremos no subtema Princípios e Fins da Educação Nacional, na perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB atual, como um reflexo dos princípios fundamentais para a educação previstos na Constituição do Brasil. Você já sabe que o nosso tempo é de apenas 15 minutos para tratarmos de um tema tão importante e complexo, considerando que a educação é a alma de um povo e pode definir a continuidade da existência desse povo com mais dignidade, justiça e harmonia. Por isso, não tem jeito, se faz necessário um estudo além do material que disponibilizamos de alguns outros autores que pode complementar a reflexão. Sugiro 3 que valem a pena. Alceu Ferrari e Nadie, a obra da universalização do acesso à escola no Brasil. Cândido Gomes, a obra A Nova Lei de Diretrizes e Bases e o cumprimento da obrigatoriedade escolar. E a obra de Isabel Augusta Junqueira, 10 anos em ação. Ok? Podemos começar então? Acompanhe aí. Constituição do Brasil de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união dos estados e municípios e do Distrito Federal, é um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. E para isso, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho, visando construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos. Vejam só. Tanto a Constituição do Brasil de 88 quanto a LDB atual trazem expressamente a ideia de que é dever do Estado, em suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, a promoção da dignidade de toda pessoa humana. Entretanto, lhes pergunto, será que a dignidade da pessoa humana tem a ver com o direito apenas à educação? E que, tendo educação, as suas demais necessidades estariam sendo promovidas e contempladas? Essa é uma questão que parece não ter sido discutida com a devida responsabilidade pela sociedade, e principalmente pela sociedade política, não é mesmo? Para o professor e juiz Ingo Wolfgang Sarlet, na sua obra intitulada Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, ele afirma o seguinte: tem-se por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa, tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além, é claro, de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Nessa direção, e para garantir, portanto, a dignidade da pessoa humana em nossa nação, a Constituição determina que a mesma seja promovida e incentivada com o auxílio da sociedade. E digo, de todos os membros da comunidade, como o Estado, a família, as instituições do mundo produtivo, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, que falamos então em pessoal e profissional, na sua individualidade e na sua coletividade. Seu preparo para a cidadania, consciente então e atuante em seus direitos e deveres, e sua qualificação para o trabalho, de acordo então com a pré-vocação de cada pessoa, cuja função de identificá-la também será da escola. Tudo isso visando construir uma sociedade livre, e livre de todas as formas de preconceito, justa, e justa então em todas as suas esferas, e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional,
nacional, das pessoas, da política, da economia, da cultura em geral, tudo visando a erradicação de qualquer forma de pobreza e marginalização pessoal e social, tanto local quanto regional e nacional. Continuando. Constituição do Brasil de 1988. O Estado deve cuidar da educação, indicando garantias para o ensino fundamental obrigatório e gratuito, também para aqueles que não têm acesso a ele na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento especializado aos portadores de deficiência, atendimento para crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas, agora a partir dos 4, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno adequado às condições dos alunos e programas complementares de atendimento para o educando carente no ensino fundamental. É importante destacar, relativo ao texto anterior, que houve uma mudança no enfoque da obrigatoriedade, antes relacionada apenas ao ensino fundamental a partir dos 6 anos. Agora, quando a Constituição diz acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, passa a não mais se vincular a uma etapa de ensino específica, mas uma faixa etária da infância e a toda a adolescência. Ou seja, a partir dos 4 anos, a criança deve obrigatoriamente ser matriculada na pré-escola, onde deve permanecer até o ingresso no ensino fundamental aos 6 anos. A partir daí, deve obrigatoriamente também permanecer na escola até 17 anos, independentemente de série ou etapa. Por outro lado, quando a Constituição diz, segundo a capacidade de cada um, pode estar dizendo também que obrigatoriedade pode ou não se estender ao ensino médio regular. Portanto, vai depender do percurso do estudante no ensino fundamental. Porém, a Lei número 12.061 de 2009 alterou 2 dispositivos da LDB atual em favor do direito ao ensino médio, explicitando, dentre os deveres estatais com a educação escolar, o dever de universalização do ensino médio gratuito em substituição à ideia de progressiva extensão da obrigatoriedade, até então vigente. Perceberam esse detalhe? Então, enquanto a Constituição pode não estar dizendo algo muito importante, pode haver outra lei fazendo as devidas complementações. E no caso em discussão, a própria LDB e a Lei 12.061 de 2009 preencheram lacunas deixadas pela Constituição. Interessante isso, não é mesmo? Por isso, nunca concentrem os seus estudos em apenas 1 ou 2 textos, 1 ou 2 autores. É preciso um olhar completo, mais universal. Acompanhe aí. Constituição do Brasil de 1988. Princípios para a educação. Igualdade para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação com ingresso via concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática, padrão de qualidade, autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para as universidades. Organizarão em regime de colaboração de seus sistemas de ensino, com aplicação de 18 ou mais de suas receitas, Estado e Distrito Federal, e 25 ou mais municípios. Perceberam que acabamos de ressaltar que a repartição de competências constitucionais entre os entes federados para a oferta e garantia dos diferentes níveis e etapas de ensino do que se faz necessário, trazendo no texto constitucional o chamado regime de colaboração? Com isso, a União passou a ser corresponsável,
juntamente com os demais entes federados, pela universalização do ensino obrigatório. Outro destaque para o texto anterior é que trata da universalização que exige que as políticas de recursos para o financiamento sejam capazes de assegurarem o acesso e a permanência de todos na escola. E para isso já deixou uma previsão de recursos e políticas como forma de garantirem padrões de qualidade e equidade de atendimento para todos os estudantes, quando diz: aplicação de 18 ou mais de suas receitas, estados e o Distrito Federal, e 25 ou mais por cento, municípios. Naturalmente, quando a Constituição diz que a educação precisa caminhar sob igualdade para um acesso e permanência na escola, sob uma liberdade de aprender e ensinar, e sob um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, já disse tudo. Entretanto, foi com a atual LDB, complementado então pela Lei 12.061 de 2009, que esses ou essas ideias puderam ser normatizados, certo? Outro detalhe importante. Afirmou a Constituição e as legislações afins que a educação realmente deve ter como foco principal a promoção da dignidade da pessoa do estudante, bem como atuar sob colaboração de todos os entes do Estado, da família, da comunidade e do mundo produtivo. E nessa direção, a Constituição chama também as instituições privadas para colaborarem. Porém, as instituições privadas devem atuar conforme legislação educacional pertinentemente prevista no Plano Nacional de Educação, e não conforme outros interesses, não é mesmo? Continuando. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9394/1996, dos princípios e fins da educação nacional. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por finalidade o desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e para o trabalho. Ministrado segundo os princípios da igualdade de acesso e permanência na escola, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sob pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, com respeito à liberdade e à tolerância, permitindo coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Bem, como vocês podem perceber, a atual LDB foi elaborada 8 anos após a promulgação da atual Constituição do Brasil, que foi em 1988. Assim, a LDB precisou ser um reflexo dos princípios constitucionais. No entanto, a própria Constituição não se expressou completamente em alguns de seus aspectos, deixando complementações para outras leis infraconstitucionais. Se você comparar o texto constitucional com o texto da LDB em discussão, verá que quase tudo se repete, com leves complementações. Veja só, educação enquanto dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, com a finalidade de desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e para o trabalho. Uma educação ministrada segundo os princípios da igualdade, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, sob um pluralismo de ideais e de ideias, de concepções pedagógicas, com respeito à tolerância, permitindo coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação, gestão democrática do ensino público, com garantia de padrão de qualidade e vinculação entre a educação escolar, trabalho e práticas sociais, é mera repetição dos textos constitucionais. Mas não poderia ser diferente. Foi preciso repetir, ordenar e normatizar. Isso porque uma Constituição indica, aponta, mas as discussões e normatização de seus interesses geralmente ficam para as leis infraconstitucionais. E para terminar a nossa reflexão, acompanhem comigo.
Constituição do Brasil de 1988. Plano Nacional de Educação. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, decenalmente, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias que assegurem a manutenção e seu desenvolvimento por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam à erradicação do analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, à melhoria da qualidade do ensino, à formação para o trabalho e à promoção humanística, científica e tecnológica do país. O artigo 214 da Constituição do Brasil trata das diretrizes para a construção do Plano Nacional de Educação. E na LDB, no artigo 9º, afirma-se que cabe à União elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, o Plano Nacional de Educação é de construção coletiva, principalmente envolvendo todos os entes da federação. Esse é um tema que iremos discutir num momento especificamente, ok? Grande abraço e até a nossa próxima aula.